Você é um assistente de logística e quer se tornar um analista? Então nesse vídeo eu vou mostrar para você o que muda de uma função para outra e quais que são os principais steps, os principais caminhos para você ganhar essa promoção. Então gente, bora lá. Assistente de logística. Eu tenho até uns shorts aqui que ele explica um pouquinho do que faz um assistente de logística. Mas de forma resumida, o assistente de logística ele é aquele que executa tudo o que foi planejado. Ou seja, você tem uma função de garantir de que tudo que foi definido, planejado pelo seu gestor, ele vai ser executado. Vou dar um exemplo. O seu gestor ele planeja que o motorista X vai ser responsável pela entrega Y. Você, como assistente de logística, você vai ser a pessoa que vai entrar em contato com o motorista. Você vai ser a pessoa que vai emitir os documentos necessários para fazer esse transporte, por exemplo, um CTE, né, que é o conhecimento de transporte, um manifesto. Então você é aquela pessoa que garante que tudo que foi definido e planejado, ele vai ser executado. Isso, obviamente, eu estou falando aqui de transporte, mas se fosse um processo de armazém, por exemplo, de inbound, onde você está recebendo produtos, existem produtos que, por exemplo, pode ser definidos que vai ser scrap, que vai ser, por exemplo, descarte. E tem produtos que vão seguir para armazém para venda, que você vai vender posteriormente. Então, com aquela informação do que foi definido, o assistente ele vai pegar e vai lançar sistemicamente que produto X vai para scrap e produto Y vai para venda, e ele também vai garantir de que esses produtos no físico foram de fato cada um para o seu devido lugar. Então, o assistente ele é o cara que executa, né, tudo que foi definido, como eu disse anteriormente. E aí, gente, vem minha primeira dica aqui. Vocês não têm que aprender apenas a tarefa. Aprendam o processo. Questionem. Por que eu tenho que lançar essa informação no sistema? Né? Por que eu tenho que emitir o conhecimento de transporte para o motorista que é definido? Entendam o processo, que isso vai fazer a diferença na sua carreira para que você tenha esses próximos steps. Porque quando você é um analista, você simplesmente vai entender, né, analisar todas aquelas informações que foram, todas aquelas ações que foram executadas e todas as informações que foram lançadas. Então você veja só, tudo que o assistente ele fez, posteriormente o analista vai analisar, vai entender e vai trazer possíveis melhorias. Então essas são as principais atividades de um analista. E você vê que curioso que é, né? Hoje eu como gestor, e eu tenho certeza que outros gestores, nós queremos que o nosso time seja promovido. Muitas pessoas acham o contrário, que a gente quer ficar trazendo pessoas de fora e tal. Mas não, gente, para nós faz muito sentido de que a pessoa dentro da empresa, ela cresça. Porque, é como eu disse antes, o analista ele vai simplesmente entender aquilo que o assistente lançou. Então, se você já foi o assistente, se você é o assistente, você começa a ter mais autoridade e propriedade daquilo que você faz. Então, para você dar o próximo step para analista, é até mais simples. Obviamente que você precisa de alguns skills aqui, algumas habilidades, que é o que eu estou trazendo para você. E aí, gente, se você quer ser um analista, já seja um analista hoje. Não espere mudar a sua carteira para você virar um analista. Se você é um assistente e quer ser analista, já comece a agir como um analista hoje. Se o analista ele faz a gestão das informações, então cabe a você, né, se autogerenciar. Se você já lança lá uma data de entrega e um horário de entrega, se você já abastece de informações que o motorista entregou na data X, no horário Y, você consegue juntar todas essas informações de data de entrega e horário de entrega e bater se faz sentido com o que foi planejado. Você já consegue fazer isso sozinho, que é o que o analista ele já faz, que é o famoso KPI, o indicador. O que isso significa? Que, cara, de 100% das entregas, 90% a gente entregou no prazo definido. Então, assim, é uma informação muito útil, porque o seu gestor ele vai avaliar por que 10% os 10% não foram entregues da forma que foi definido. E aí isso ajuda a sua companhia a atuar onde está o problema e melhorar. Então, assim, trazendo um exemplo prático, você teve 100% das entregas, 10 entregas, 9 você entregou no prazo. Pô, mas uma eu não entreguei.
Pô, por que não entregou? O veículo quebrou, né? Enfim, N situações. Nas próximas operações, o seu gestor, possivelmente, ele vai atuar onde esteve o problema para ele buscar o 100%. Então, é assim que funciona toda uma cadeia de gestão. Então, você como analista hoje, você já consegue fazer essa função de analista. Você já consegue se autopromover nesse sentido. Você já consegue se autogerenciar, que é o que eu digo. Se você já abastece os números, se você já tem a informação, é possível você trazer números, né, criar dados com essas informações. Né? Não espere, cara, sentar numa cadeira de analista para fazer isso. Porque eu gosto muito da frase do Richard Branson, que ele fala que oportunidade é igual ônibus, né? Sempre passa outro. Então, gente, comecem a já atuar como analista para que quando esse ônibus vier, você seja o primeiro a entrar, tá? Então, assim, estou falando um pouco generalizando aqui, né, falando de forma geral, qual que é essa grande diferença entre ser plano de assistente e analista em bases mais em comportamentos. Porque, assim, existem também questões técnicas que são necessárias para que você dê esse próximo passo. E aí, trazendo um pouco dessas questões técnicas que eu acho que faz a grande diferença, eu trago aqui, por exemplo, a ferramenta o Excel. Gente, por mais que algumas pessoas acham que o Excel está ultrapassado, alguma coisa nesse sentido, ele não está. Ele é uma ferramenta assim, muito útil e na logística eu te garanto que você vai usar ele por muito tempo ainda. Então, você fazer um curso, você entender, você conseguir evoluir, ter um Excel avançado, vai fazer a diferença para a sua carreira. Porque ali é o primeiro local que você consegue juntar informações, extrair dados, montar gráficos. Então, cara, se apegue muito a isso. Crie planilhas próprias para você. Não precisa criar planilhas só para sua gestão, para sua companhia. Crie para você primeiro, para você entender os números do que você está executando. Tarefa X o fulano faz em velocidade Y. Já outra pessoa, ela não consegue fazer na mesma velocidade. Por quê? Você já tem as informações, você já abastece elas. Crie dados para você mesmo começar a analisar e você já dá o próximo step para sentar na cadeira de analista. Você já vai estar um passozinho à frente. Então, o Excel é uma ferramenta que eu acho essencial para que vocês consigam dar esse avanço. Outra ferramenta que é um pouco mais nova, Power BI. Power BI é sensacional, gente. Se você trabalha numa empresa muito grande, provavelmente você já tem Power BI, na sua empresa tem uma torre de controle, e é lindo de ver, né? Aquele monte de televisão e tal. Mas se você trabalha numa empresa de pequeno ou médio porte, provavelmente você não vai ter um Power BI que funciona. Então, assim, você pode ser a primeira pessoa a criar alguma coisa que seja automática, porque o Power BI, ao contrário do Excel, ele consegue fazer com que os dados eles sejam atualizados de forma automática conforme é feito o lançamento. Então, você imagina, né, que você trabalha numa empresa um pouco menor, que você não tem os dados ali on time, né, na hora. E aí você, cara, coloca numa televisão um Power BI, onde os números, né, importantes ali para a sua operação, eles se atualizem, sei lá, a cada 10 minutos. Isso é sensacional. E aí, o legal é que quando você trabalha numa companhia, geralmente você já sabe quais números a companhia gosta de ver. O que o seu gestor gosta de ver de números. E aí você criar uma ferramenta onde os números se atualizam para o seu gestor em minutos, cara, assim, mais uma vez fazendo comparação com o ônibus, né, na fila do ponto ali, você vai ser o primeiro para o próximo ônibus para vir. Então, assim, é você entender para atender. É o slogan da Júlia Simões e que faz toda a diferença, tá, gente? Então, assim, avancem nesses temas de ferramentas, o Excel, o Power BI, porque ele vai te dar base para que você consiga entender a dinâmica. Você vê que legal, você já entende o que sua empresa quer, o que sua empresa gosta de ver e os números que fazem sentido. Agora você tem que entender, né, que aí trazendo essas ferramentas, como que você coloca todas essas informações no papel, né, para que fique fácil de entender e gerenciável, né? Você fazendo isso, você vai dar um grande passo para a sua carreira. Eu acho que a terceira ferramenta, talvez nem ferramenta, mas o avanço que você tem que fazer e aí de forma técnica, né, trazendo aqui os skills necessários, é a faculdade.
eu sou muito a favor de você estudar. Eu já falei isso num vídeo anterior. Só que desde que você coloque em prática o que você aprendeu. Então tem muita gente que estuda por anos e aí em faculdades ou qualquer outra coisa, mas nunca coloca em prática. E aí você não vai conseguir ter um sucesso. Agora, se você já atua numa operação logística, se você já está no mercado, se você já está inserido, geralmente o que você vai aprender na faculdade você vai conseguir casar com o que você está fazendo na sua vida real ali, nas suas operações. Que é o exemplo que eu dei do Excel, do Power BI. Você já sabe o que sua empresa faz, você já sabe os números que é preciso ver, os números que a companhia gosta de acompanhar, os resultados que ela faz, o tipo de operação, se ela é um transporte, uma transportadora, se ela é um armazém. Então, tudo que você aprende na faculdade referente a esse tema, né, você consegue colocar em prática. E você colocando em prática o que você aprendeu é a melhor forma de você evoluir. Então, toda vez que você aprender, gente, uma nova habilidade, seja onde for, você tem que colocar em prática. Então, busque cursos, busque faculdades que vão agregar dentro daquilo que você executa, porque isso é o que vai fazer a diferença para você. Então, fazendo um resumo aqui um pouco mais rápido, o assistente é aquela pessoa então que executa, é a pessoa que garante que o que foi planejado foi executado. Já o analista, ele é o cara que vai analisar as informações do que foi executado, verificar em que pé que está. Pô, a gente está bom comparado ao mercado? Não, estamos ruim? Porque, gente, a melhoria é sempre contínua. Então, independente de você estar bem, você tem que continuar melhorando. Então, o analista ele vai analisar isso e vai passar ao gestor. Cara, a gente está assim e para chegar assado, eu sugiro que a gente já veja o tema Y. Né, como eu disse, do caminhão que quebrou. Cara, a gente foi bem pra caramba. Se os caminhões não tivessem quebrado no meio do caminho, a gente poderia ter alcançado 100%. Então, eu sugiro que a gente foque em uma manutenção preventiva, sabe? E aí, os decisores, as pessoas que tomam as decisões, já vão ter informações suficientes para executá-la de forma rápida, tá? Gente, espero que você tenha gostado aqui do vídeo. Curte aqui, né? Comente como que é a sua operação hoje, né? Se faz sentido isso que eu trouxe para você, e qual step você está, se você está de assistente, se você está de analista, e se você quer continuar vendo vídeos como esse, né? Talvez eu possa trazer o próximo analista para supervisor, né? Obviamente isso aqui é uma base, né? Eu estou aqui para tentar direcionar vocês o melhor possível com coisas que eu já passei, coisas que eu já vivi e que pode fazer a diferença para vocês aí no dia a dia, tá bom? Gente, se inscreve no canal aí, um grande abraço e até o próximo vídeo.